Evangelho de Lucas, capítulo 19, texto muito conhecido como a conversão de Zaqueu. Capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu com toda a pressa, recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Hoje nós vamos falar sobre a conversão de Zaqueu. Essa passagem das Escrituras que você já conhece, a história, o Zaqueu, Jericó, essa cidade que é conhecida desde o primeiro mandamento. Cidade ao qual, quando Josué, na campanha pelo sul da conquista de Canaã, se deparou com essa cidade fortificada, portões fechados, muros altos, levantados, muralhas que resistiam à vontade de Deus. Essa cidade foi derrubada, os seus muros foram derrubados. Havia uma proclamação de maldição sobre quem começasse a levantar de novo o muro. Quem começasse, morreria o primeiro filho. E depois morreria o outro. E teve um camarada que começou. A hora que ele começou a reerguer os muros de Jericó, o filho morreu. A hora que ele continuou, o outro morreu. Jericó tem sempre uma representação de uma resistência a Deus. Muros, portões, corações fechados. Mas Jesus, dentro da sua caminhada evangelística, pregando o evangelho, para o reino de Deus não tem muralha, para o reino de Deus não tem fronteira, para o reino de Deus não tem porta fechada, não tem coração duro. Não tem coluna que não se dobra. E quando você vai falar sobre a história de Zaqueu, o Zaqueu, ele é aquele tipo de pessoa das Escrituras, que não somente é um personagem, mas ele é uma pessoa. E como nós nos identificamos na parábola do pai com os 2 filhos, mais tínhamos identidade com os filhos do que com o pai. E na mesma representação de Zaqueu, o Zaqueu, ele é aquele tipo de pessoa das Escrituras que cada um de nós aqui, pode ser ele em qualquer momento. Ou nós estamos já com nossa vida entregue, resolutos, resolvido de todas as coisas, cientes agora de quem nós somos, filhos de Abraão, ou nós somos aquele Zaqueu que ainda está buscando a sua alegria, a sua satisfação, as suas conquistas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que conquista e frustração, elas andam tão juntos que é um pêndulo. Ou um dia você está frustrado, ou um dia você conquistou alguma coisa. Isso são coisas que andam juntas. Você pode perceber e fazer uma avaliação da sua própria vida. Examine-se a si mesmo. Quando você sonhava em comprar aquele celular da hora, aquele que era o do último tipo, e aí você achou que toda a sua solução
Toda a felicidade da sua vida estaria na conquista daquilo. Quando você conquistou, passou 2, 3 dias, você ficou frustrado porque a televisão já mostrou que saiu um mais adiantado que o seu. Então, entre a alegria e a frustração, há um pêndulo. E dentro da vida de Zaqueu, se expressa isso a nós. Nós somos o Zaqueu. Nós somos o Zaqueu que estão tentando, buscando coisas para nos alegrar, seja por minutos, por segundos, mas que não trazem uma alegria plena, uma satisfação plena, porque nós não aprendemos nada com o nosso Pai Celestial. O Zaqueu, ele é identificado como um de nós. Quando eu digo para você sobre conquista e frustração, quando você lê o capítulo 2 de Eclesiastes, Salomão, ele está escrevendo sobre a busca, a ansiedade que ele tinha em ser o quê? Alegre. E aí o princípio do capítulo 2 ele se entregou à bebida, ao vinho. Bom, vinho traz alegria, vou beber, que eu vou ficar contente. Por quanto tempo a bebida faz você contente? Alguns poucos minutos, 1 hora? Aí não deu certo. E aí quando você continua lendo o capítulo 2 do livro de Eclesiastes, ele vai dizer assim, edifiquei para mim. Está lá essa palavra. E depois, eu construí jardins e pomares para mim, açudes para mim, comprei, amontoei, engrandeci-me, sobrepujei todos os que vieram antes de mim. Ou seja, Saul e Davi. E aí quando você termina no versículo 11, ele disse assim, e tudo isso não passou de enfado, canseira, porque eu corri atrás do vento. Então, entre a sua conquista tanto almejada e a frustração está muito próximo. Ao mesmo tempo que esse final de semana você pode estar sorrindo, o próximo você pode estar em rios de lágrimas. E uma coisa eu vou dizer para você, meu irmão e minha irmã, o mundo e o mundo denominado cristão não estão ensinando as pessoas a ser o quê? Afligidas. Eles não estão preparados para a aflição. Eles não estão preparados para a exaustidão. Eles não estão prontos para as frustrações da vida. Por isso que você vai encontrar inúmeras, muitas, milhares de pessoas dentro de igreja, infelizes e frustradas. Porque entre a conquista e a frustração é um pêndulo. Estão buscando em lugar errado. Coisas erradas. Mas eles continuam no seu caminho, eles não desistem. Eles são insistentes. É porque não aprenderam isso ainda. Aí quando você vê um homem que edificou, plantou, comprou, amontoou, engrandeceu-se, e ele diz, isso não passou de correr atrás do vento. Sabe o que as almas estão fazendo com as suas vidas neste mundo, que é tão passageira? Gastando ela à toa. Faça uma avaliação da sua vida e do reino de Deus. Puxa a ficha. O Zaqueu, ele é essa pessoa que mora em Jericó. Um homem que se vendeu ao Império Romano, sendo ele judeu. Um homem que lutou e conquistou as suas coisas. Capítulo 19, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Jesus vai passar onde tem muralha, Jesus vai passar onde tem porta fechada, Jesus vai chegar ao coração que precisa ser alcançado e transformado. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, conquistas, desejos alcançados. Presta atenção, meu irmão. As pessoas estão achando que suas felicidades estão nas suas conquistas humanas.
E como o Zaqueu se tornou o maioral, o homem rico, ou seja, feliz. Errado. Contente. Errado. Satisfeito. Errado. Uma alma que vai em busca da sua conquista, porque hoje todas as músicas são assim, né? Você vai conquistar, você vai vencer, vai vencer. Jesus, ele venceu na cruz, irmão. Sabe que o cristianismo não aprendeu nada? Que Jesus venceu, ele derrotou todos os inimigos na cruz do Calvário. Jesus não derrotou inimigo dentro do palácio de Herodes, conquistando o Império Romano. Jesus venceu todos os principados na cruz do Calvário. Ele expôs eles lá. É isso que o Paulo, o apóstolo, escreveu a carta aos Colossenses. É que a gente está sendo tomado de informação errada. O Zaqueu atingiu maioral, riqueza. Como dizia o ditado popular deste mundo, venceu. Só que uma alma que busca essas coisas, ele cria, e dentro dele há uma alienação sobre o reino de Deus na sua vida. Não tem como você ficar lutando por coisas deste mundo e o reino de Deus ao mesmo tempo. Mas o Zaqueu tomou esse caminho. E ele chegou lá. O desejo de todas as pessoas é ser o quê, irmão? Conhecido, importante, famoso, bem-sucedido. E para ajudar um pouquinho, rico. Nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 7, que os irmãos de Jesus, antes de se converterem, disseram para ele: se você faz tudo isso que você fala que você faz, você tem que ir lá para Jerusalém, na festa dos tabernáculos, e se mostrar ao mundo. Enquanto Deus quer ser conhecido como o Cordeiro, nós queremos ser conhecidos como o Leão. Então tem alguma coisa errada na nossa vida. Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 21. Quando eu digo que há uma alienação às questões de Deus, Jesus, ao falar sobre o empenho das almas, a conquista das coisas deste mundo, ele diz assim: o que adiantará para uma alma ganhar o quê? O mundo inteiro. Ele vai se empenhar ali, vai colocar toda a sua aptidão, seu conhecimento, a sua força, os seus dias, o melhor da sua vida, para ganhar o mundo. Mas aí Jesus diz: mas perder a alma. Quer que eu fale uma coisa para você, irmão? Bem assim, sincera. A gente briga pelo que não trouxe. E continua brigando por aquilo que não vai levar. Então presta atenção que eu vou falar devagarzinho para você ouvir. Nós brigamos pelo que não trouxemos. E vamos continuar brigando por aquilo que não vamos levar. Porque para nós, precioso não é o reino de Deus. Tesouro não é o reino de Deus. E aí quando o Jó, conversando com os seus amigos, e os seus amigos estão o acusando de pecado, no capítulo 21, versículo 14, ele diz assim: e são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos, que é o Todo-Poderoso para que nós o servamos, e que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim
o conselho dos perversos. O Zaqueu, ele tomou distância de tudo aquilo que se podia chamar de reino de Deus. Ele ficou longe de Deus e dos homens. Ele se apartou de comunhão, de comungar uma comunhão com pessoas e com almas, porque um cobrador de impostos e maioral, ele era odiado aonde ele se encontrava. O único relacionamento que Zaqueu ele podia ter era com o Império Romano, ao qual ele tinha negócios, e com os demais cobradores de impostos. A tirar isso, ele não tem mais ninguém. Mas o que eu vejo de interessante é o que uma pessoa que atinge a maioridade, o maioral, o rico, agora ele quer ver um homem que não tem ligação com o Império Romano, que não tem nenhuma empresa ao seu lado, que não tem nenhum tipo de glamour que corre atrás dele, e agora Zaqueu, conflitado com as suas questões, eu já alcancei, maioral, conquista, rico, e aí resolveu? Não. Mas agora ele quer ver um homem que não tem ligação nenhuma com o império, anda de a pé, e como diz o Isaías 53, não tem nele nenhuma beleza. Em Cristo, Cristo não era bonito para ninguém ser atraído por ele. Pelo contrário, o livro de Isaías 53 diz que nós o desprezávamos, ele era desprezado, não tinha beleza, não tinha formosura. Mas agora Zaqueu, conflitado no pêndulo da vida entre conquista e frustração, ele quer saber quem que é esse homem. Ele quer ver ele. Capítulo 19 de Lucas. O Zaqueu quer ver Jesus. E ele vai, e com toda a sua ali perseverança, ele vai, a multidão é de baixa estatura, mas ele chega onde está lá Jesus, onde Jesus vai passar. Versículo 4. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro ao fim de vê-lo, porque ali havia de passar. O interessante é que Zaqueu, ele achava, no seu entendimento humano, que ele ia observar Jesus. É Jesus quem está nos observando. Não é você que viu Deus, é Deus que viu você. Não é você que viu Jesus, foi Jesus que te encontrou. Foi Jesus que te viu no meio da multidão. E aí você entende que aquela multidão de Jericó, Zaqueu imaginava que ele ia observar Jesus. Eu quero ver como é que ele se comporta, como é que ele anda, como é que ele age no meio das pessoas. E aí você aprende então que não é você que observa Deus, é Deus que observa você. Versículo 5. E no meio de toda daquela gente, Jesus o viu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Lucas capítulo 10, volta um pouquinho aí. Versículo 33. Quando Jesus contou a parábola do bom samaritano. Versículo 33. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e fez o quê? Vendo. Sabe quem é que nos vê, irmão? Deus. É Deus que está nos assistindo. Não somos nós que estamos assistindo a Deus. É Deus que está constantemente com os seus olhos nos observando e assistindo a nossa vida, vendo as nossas boas obras e as nossas más obras. Zaqueu achava que ele ia ver Jesus. Não, foi Jesus que viu ele. Vendo, a parábola do bom samaritano é, vendo, moveu-se de compaixão.
Esse é o olhar de Jesus para a nossa vida. E no meio de uma multidão, Jesus vê um homem chamado Zaqueu, que agora quer falar com um homem que não tem, humanamente falando, nada para lhe oferecer. Não tem um palácio, não tem negócios deste mundo, não tem uma glória humana, mas tem um reino de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 90. Salmo 90. Todas as alianças que Zaqueu ele tinha, era com o império, homens importantes. Salmo 90. E agora ele vai encontrar com Jesus. Porque todos os negócios que Zaqueu ele tinha, era passageiro e deste mundo. Versículo 10 do Salmo 90. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa, o que, irmão? Tudo vai passar bem rapidinho na sua vida e você não vai se dar nem por percebido. Quando você perceber, você não tem mais 30 anos. Quando você se der conta, você já passou dos 40. Quando você abrir o olho de novo, você já passou os 50. Quando você pensar em fazer alguma coisa, você já entrou nos 60 para cá dos 70. E aí a pergunta é, como é que você gastou sua vida? Pois é, irmão. Vai passar rapidamente. E a minha tradução aqui para terminar diz assim, e nós voamos. Lucas 19. O conflito de Zaqueu. Agora, ele vai entrar em contato com um homem chamado Jesus. Desce depressa. Me convém ir na tua casa. Versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Ou seja, a ida de Jesus à casa de Zaqueu não é somente uma quebra de paradigma da religião. O povo ficou admirado quando viu Jesus indo para a casa de Zaqueu. Os discípulos de Jesus ficaram admirados quando viram ele conversando com a mulher no poço de Jacó. Os fariseus ficaram admirados quando viram Jesus na casa de Levi, Mateus, comendo com os publicanos e os pecadores. Os discípulos ficaram indignados quando aquela mulher de Tiro e Sidom clamava e Jesus parou para falar com ela. Então isso não é somente uma quebra de paradigma de religião. Quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, deixa eu perguntar uma coisa para você. O que representa a sua casa? O sofá onde você tem o lugar certo de sentar. O seu lugar de sentar. Aquele travesseiro que é só seu, que você já conhece até o cheiro dele. Aquele copo que só você bebe água nele. Ó, não bebe água no meu copo. Então casa representa a sua intimidade. A sua vida. Quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, ele não somente está quebrando um paradigma, mas ele está dizendo assim, agora eu vou entrar na sua vida. Eu vou descobrir o que tem dentro da sua geladeira. O que está dentro do seu quarto. O que você assiste. Como você fala. Quem você é, o que está dentro de você, é a intimidade de Jesus, de uma vida de salvação. Jesus quer ir para a sua casa, irmão, para saber verdadeiramente quem você é. Aquele que foi ver Jesus e foi visto por Jesus, agora a preocupação dele não é mais ver Jesus, porque agora Jesus está dentro dele. A intimidade da sua vida. Fala a verdade, irmão. Quantos lugarzinhos da nossa vida
ainda tem uma chavinha com a porta trancada. Quantas coisinhas da nossa vida a gente vai engavetando e guardando. Quantas coisinhas escondidas, a gente tem a chavinha de todas elas. Mas quando Zaqueu diz assim, Jesus falou, olha, desce depressa. E a Bíblia diz que ele não teve problema nenhum, mas com alegria, vão para minha casa. Abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 12. Representa a sua intimidade, sua vida, aquilo que você tem mais de íntimo. Jesus não quer ser o camarada que você só vem na igreja para contar Jesus aqui na igreja. Jesus quer ser, e Ele é, o Salvador que quer ir com você em todos os lugares. Capítulo 12, versículo 44. E se a sua casa não estiver ocupada, ela pode estar varrida, arrumada, mas continuar vazia. Então presta atenção no que a Bíblia diz. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Zaqueu não quer só apenas arrumar algumas partes da sua vida. Zaqueu não quer colocar a casa em ordem. Eu preciso arrumar a minha vida. Não, você precisa colocar a sua vida, Jesus dentro da sua vida. Porque só tem uma maneira de arrumar a casa. Só tem uma maneira de colocar tudo em ordem. Só existe uma maneira de colocar sua casa em ordem e todas aquelas gavetinhas, portas fechadas, coisas que você ainda consegue e fica tentando esconder. Jesus vai chegar e vai abrir todas essas coisas e vai perguntar para você, filho, você precisa disso? Você precisa disso, filho? Não, então, joga fora. Você não precisa só ter uma vida arrumada, você precisa ter Jesus dentro da sua casa. Porque senão, se a sua casa estiver vazia, sabe quem vai voltar lá com mais 7? Não é Jesus. E aí você não vai gostar nem um pouquinho. Vamos para casa. Lá o senhor vai conhecer a intimidade. Quando Jesus ia para a casa de alguém, era de praxe Jesus levar os 12. Agora você imagina os 12. Todo mundo pensando em comida, já olhou para o Zaqueu, cara rico, esse vai fazer um banquete para nós. E aí Jesus senta na mesa, Jesus não está preocupado com o que tem em cima da mesa. Porque o pão nosso já é suficiente para nós. Jesus está preocupado com quem está sentado em volta da mesa. Os discípulos estão sempre pensando em comida, preocupados com comida. E você já parou para pensar como é que foi o negócio? Jesus sentado na mesa, o Zaqueu preocupado em fazer um banquete para Jesus e Jesus olhando para o Zaqueu. Você já parou em algum lugar e você já viu aquela pessoa olhando dentro do seu olho assim? Aquela pessoa que te encara e fica olhando dentro do seu olho. E fica vendo o que está dentro da sua alma. Sabendo o que está dentro do seu coração. Esse é Jesus na casa de Zaqueu, olhando para ele e vendo Zaqueu. A intimidade, irmãos. Não pode ser filho de Abraão se não tiver intimidade com Jesus. Intimidade é coisa de vida. É questão de vida, meu irmão, minha irmã. Se você quer um Jesus apenas para essa vida, somente para resolver alguns probleminhas seus, então você não quer um Jesus em você. Você não quer um reino de Deus. Mestre, vou dar metade dos meus bens que eu adquiri de uma maneira não muito lícita. E por que você só vai dar metade? Porque a outra metade eu tenho que devolver de quem eu roubei. Então por isso que eu não vou entregar tudo, mestre. Metade eu vou dar para os pobres e a outra metade? A outra metade eu vou restituir quem eu roubei. Você não vê Jesus pedindo 1 centavo para Zaqueu. Nenhum. Mas isso é conversão. Reino de Deus. Responsabilidade.
intimidade, amor ao Pai, um tesouro celestial. Capítulo 19, para nós encerrarmos, versículo 9. Então nós podemos ser o Zaqueu entre a conquista e a frustração. O Zaqueu que alcança tudo, mas ainda continua insatisfeito. E aí não sabe o porquê. Preciso ver quem é Jesus. Não era ele que via Jesus, Jesus que via ele. Porque quem olha e sabe e conhece as nossas fragilidades, necessidades, é Deus, vendo-o. É Deus que nos assiste. Enquanto você continuar tentando, edifiquei, comprei, amontoei, reguei, plantei, engrandeci, isso não vai resolver nada na sua vida. Presta atenção. Nada. Verso 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta, porque essa aqui é uma casa que agora eu faço parte dela. Essa aqui é uma vida que agora eu estou nele. Aqui tinha uma muralha, uma porta fechada. Mas agora Jesus está lá dentro. E você pode ser um Zaqueu. Você pode ser um Zaqueu arrependido. Você pode ser um Zaqueu que está clamando para Jesus entrar na sua vida e colocar em ordem a sua casa, colocar em ordem a sua vida, o seu entendimento, a sua identidade. Quem você é? Sou um filho de Deus. E o que você está fazendo nesse mundo aqui? Vivendo para o reino do meu Pai Celestial. Enquanto a sua vida estiver fechadinha, vai ser o pêndulo. Uma hora você vai estar contente e a outra hora você vai estar frustrado. Vai ser sempre assim. Não muda. Mas quando você abrir sua casa, sua vida, e Jesus, o Espírito Santo, fizer morada, a casa está habitada. Não tem mais perigo de vir um outro morador. A casa está habitada. Hoje veio salvação a esta casa, pois que também este é filho de Abraão. Esse tem uma identidade agora. Ele não é o Zaqueu rico, maioral, mas agora ele é um filho de Abraão, ou seja, o filho de Deus. Que Deus nos abençoe, nos ajude a compreender a sua palavra, trazer ela para a nossa vida e o nosso coração. Eu sei que talvez não era nada disso que você queria ouvir, mas eu creio que era tudo isso que você precisava ouvir. O único que prometeu glórias neste mundo foi Satanás. Satanás. Então presta atenção.